Canal Vista Pátria está no ar com as principais informações desta sexta-feira. Eu quero mostrar essas imagens para você. Olha só isso. É impressionante. As imagens mostram a ousadia dos terroristas. Esse soldado israelense aponta como é o trabalho, aonde se escondem os túneis. E aí esse automóvel e o túnel, a entrada do túnel é exatamente dentro de uma carcaça de um automóvel escondido, mocoseado dentro de uma carcaça de automóvel velho nas ruas da faixa de Gaza. É impressionante, né? E temos muitas informações. Os brasileiros que saem da faixa de Gaza estão em Rafah, prontos para sair da faixa de Gaza e viajar, voltar ao Brasil. É um grupo grande de brasileiros. E depois da interferência do presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro ligou para um assessor do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e aí sim houve o desenrolar da saída dos brasileiros. Antes, o governo que aí está tentou muito, mas não conseguiu a liberação de brasileiros. Foram muitos dias que Lula tentou com a sua diplomacia falha e não conseguiu. Nos Estados Unidos, uma pesquisa aponta um virtual vitorioso nas eleições do ano que vem. Donald Trump está de malas prontas para voltar à Casa Branca. Boa notícia para o Brasil também, né? E para o mundo. Afinal de contas, o Biden não tem feito um bom trabalho nos Estados Unidos. O canal Vista Pátria está no ar todos os dias de segunda a sexta-feira, trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo. Nós trabalhamos aqui com a verdade e fazemos análises para você todos os dias. Por isso eu peço, curta, comente, compartilhe. Está aqui o nosso Pix, porque vivemos exatamente do seu apoio, Eu peço a sua gentileza, nos ajude a manter o canal Vista Pátria no ar. Os valores arrecadados também ajudam na defesa judicial de Alan Frutuoso, que está proibido pela justiça brasileira de fazer esse canal aqui. Por isso, eu, Bernardo, estou substituindo o Alan Frutuoso. As despesas judiciais são muito altas, por isso a gente pede mesmo, dê a sua ajuda para manter o canal e para nós retirarmos essas restrições do Alan Frutuoso, que seja devolvido o direito de expressão, de liberdade de expressão ao Alan, que seja retirado a tornozeleira eletrônica e devolvido também o seu passaporte. Queremos liberdade ampla, geral e irrestrita ao nosso jornalista Alan Frutuoso. Faça o seu Pix e nos ajude. As imagens mostram em Israel, na faixa de Gaza, como agem os terroristas do Hamas. São centenas de túneis até hoje já destruídos. Ao menos até agora, o início de novembro, mais de 130 túneis foram localizados e destruídos pela defesa israelense. E eles usam de todos os artifícios para esconder os túneis. Agora, a última informação é de que há intensos combates entre a defesa israelense e terroristas do Hamas próximo em volta do hospital de Shifa, aonde na parte de baixo, no subsolo, há túneis e há o comando de todo o Hamas, segundo as informações secretas de Israel, levantadas através dos espiões. Embaixo desse hospital Shifa está o bunker, onde estão os principais líderes do Hamas, e nesse momento há intenso combate entre as forças israelenses e os terroristas, porque cada dia a Israel avança mais para o controle dessa região de Gaza. E, a propósito, a autoridade palestina, Mahmoud Abbas, diz que, sim, está pronto para voltar a assumir o controle de Gaza depois da guerra contra o Hamas. Segundo Mahmoud Abbas, precisa haver uma intensa negociação para isso. Mas essa guerra está servindo não tão somente para aniquilar, esmagar, como disse Netanyahu, o terrorismo do Hamas, eles querem aniquilar, acabar com o Hamas, mas devolver
a Palestina aos palestinos. Perceba que existe um lado bom disso. Vai se retirar o Hamas, se eliminar o Hamas e se devolver o controle dessa faixa de Gaza para os palestinos. Porque hoje, ou melhor, desde 2007, a Autoridade Nacional Palestina foi expulsa e desde lá o Hamas assumiu o controle, promovendo terrorismo e barbáries com o seu próprio povo. Os brasileiros que estão na faixa de Gaza já deixaram a zona principal de conflito e estão no sul, próximos a Rafah. E eu tenho para você imagem de um brasileiro dentro de um ônibus. Olha só. Estamos do ônibus, a gente estava no grupo do Khan Yunis e a gente está indo agora para fronteira do Rafah. Espero que a gente consiga viajar hoje, chance muito grande. Talvez vai ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso. E a gente já está indo agora na fronteira. A boa notícia é que eles já estão prontos para sair da faixa de Gaza e embarcar num avião brasileiro que virá ao Brasil. Inicialmente, o avião faz um pouso em Roma, depois numa ilha no norte da África, é uma ilha de controle da Espanha, virá até Recife e depois Brasília. Esse avião deve partir de próximo de Rafah ainda no sábado. Portanto, é uma boa notícia. Mas o que teria acontecido para que houvesse a liberação dos brasileiros? O governo Lula, a sua diplomacia e o próprio governo se empenharam muito para liberar os brasileiros que estão na zona de conflito e não conseguiram. A verdade é essa. O governo brasileiro não conseguiu, com a sua pífia diplomacia, a liberação dos brasileiros que estão trancados ainda na faixa de Gaza. Por que mesmo? Porque o governo brasileiro está alinhado com os terroristas e abriu uma crise com Israel desde que o Lula assumiu o poder. A crise foi muito antes, na verdade, porque nunca Lula e a esquerda brasileira estiveram alinhadas com Israel. Lula mesmo, quando esteve no Oriente Médio em 2009, depositou flores no túmulo de Yasser Arafat e não foi até Jerusalém. Perceba só que há um alinhamento ideológico. E em fevereiro e março deste ano, Lula autorizou navios de guerra do Irã a atracarem no porto do Rio de Janeiro. E o consulado americano e a própria Casa Branca consideram um ato falho da diplomacia brasileira, visto que esses navios iranianos dão suporte ao terrorismo global. Ou seja, é só tiro no pé, tiro na água. Lula erra e erra muito. Como mesmo esses brasileiros foram liberados? Foram liberados depois que Bolsonaro fez uma ligação telefônica a um assessor de Benjamin Netanyahu e pediu a liberação dos brasileiros na faixa de Gaza. Bolsonaro relatou isso numa entrevista que deu esta semana à CNN Brasil, e onde ele pediu que houvesse a liberação dos brasileiros. Disse Bolsonaro: conversei com o assessor especial do Benjamin Netanyahu e ex-embaixador do Brasil e pedi um apoio para a liberação dos brasileiros. Yossi me relatou que não há nenhuma medida restritiva, não há nenhum empecilho por parte do governo de Israel. Israel concordou que os brasileiros têm que sair da região, seja por Israel ou seja pelo Egito, foi o que Bolsonaro relatou à CNN. Bom, e esta semana, na quarta-feira, o embaixador israelense aqui no Brasil reuniu-se com cerca de 300 parlamentares na Câmara dos Deputados. Entre os parlamentares havia um convidado ilustre, Jair Bolsonaro. E ali se mostraram imagens, 40 minutos de imagens do terror que atacou Israel no dia 7 de outubro. Foram imagens chocantes e chocou todo mundo. Mas aqui no Brasil, o que mais choca mesmo é a reação do PT, a reação da esquerda. Um deputado do PT, Lindenberg Farias, pediu a expulsão do embaixador de Israel exatamente por ter encontrado o Bolsonaro na
Câmara dos Deputados na quarta-feira. Lindenberg pediu ao Itamaraty, nesta quinta-feira, que seja avaliada e requisitada a expulsão do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshin, que por ele ter participado de uma reunião onde estava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Lindenberg Farias, o embaixador criticou publicamente Lula e o governo, que desde o início do conflito só pregam e trabalham pela paz. Conta outra, lindinho. Demais, né? Imagina só, se expulsarem o embaixador israelense do Brasil, vai ser uma crise ainda maior. Bom, parece-me que Bolsonaro, o homem que perdeu para as urnas mágicas, não tem nenhum arrefecimento na sua popularidade. Ontem ele estava no Espírito Santo. E olha só as imagens dele num restaurante lá do Espírito Santo. Presidente! Vamos lá, vamos agitar. Bolsonaro é realmente o ex mais querido do Brasil. Nos Estados Unidos, uma pesquisa encomendada pela CNN mostra que Trump venceria Biden num possível revanche no próximo ano, revela essa pesquisa da CNN divulgada esta semana. Biden tem uma rejeição gigante, maior que a de Trump. Os dois têm bastante rejeições. Mas olha só, Biden teria 51% de eleitores que são do democratas que não votariam neles. Exatamente, uma rejeição interna ao nome de Biden. E olha só, os comentaristas da Globo News não escondem que estão desesperados. Dá uma olhada nessa imagem. Que hoje estava brigando com o juiz num daqueles processos dele, deu um show de falta de educação, ele está caminhando para uma possível volta à Casa Branca. É impressionante, né? A mídia tem lado. A mídia tem lado. É impressionante. Biden está por baixo, 61% de rejeição interna dentro do país. 61% dos americanos dizem que o governo Biden não vai bem. Em Portugal, escândalos de corrupção nesta semana. E o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou ontem a dissolução do Parlamento, a Assembleia da República. Sucedido no respeito da presunção da inocência, da salvaguarda do bom nome, da afirmação da justiça e do reforço do Estado de Direito Democrático. Portugueses, chamado a decidir sobre o cenário criado pela demissão do Governo, consequência da exoneração do Primeiro-Ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024. Depois de um escândalo de corrupção que atingiu o cerne do controle do governo, Antônio Costa, o primeiro-ministro que foi eleito em 2022, no dia 30 de novembro. A propósito, a Assembleia da República tem 230 deputados. E o controle está na mão do partido de Antônio Costa, com 117 deputados. Tem o controle, a maioria absoluta, mas está aí. Um escândalo de corrupção por causa de energia verde, venda de lítio no norte do país, de Portugal, derrubou o primeiro-ministro nesta semana, que renunciou ao cargo. Olha só, Antônio Costa, primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro agora, renunciou ao cargo porque o seu nome foi envolto, foi suspeita de corrupção. Ainda há
socialistas e comunistas com um pouco de dignidade, como é o caso de Antônio Costa. Aqui no Brasil, nós temos um ex-presidente condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, e ele tem, pela própria justiça, limpa a sua ficha para voltar ao poder. Daí, as urnas mágicas elegeram Lula. Lá em Portugal, teremos, portanto, novas eleições para escolher novamente o parlamento. A propósito, o partido Chega, o partido de direita de André Ventura, é um partido que fez 6 cadeiras na última eleição e agora, com essa nova eleição, no dia 10 de março, poderá ampliar e muito, porque os portugueses estão descontentes com o socialismo imposto no país. É uma boa oportunidade para Portugal acordar mais à direita no ano que vem. Estes são os destaques do Vista Pátria desta sexta-feira. Curta, comente, compartilhe e dê o seu Pix para a manutenção do Vista Pátria, que está no ar todos os dias para você com as principais informações. Obrigado.